Bom, boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é Jackson Fabrício Spies, eu tenho 46 anos, sou engenheiro civil, resido em Palmas, Tocantins, há mais ou menos 22 anos, 23 anos. Tenho 5 filhos e eu tô aqui para não falar de engenharia hoje. Isso aqui na verdade é um desafio, para mim é um desafio. Eu lecionei por muitos e muitos anos e isso aqui hoje é uma palestra, vamos dizer assim. Na verdade é a conversa que eu tive com os meus filhos nesses dias. E eu defini como sendo hoje a data de 18 de dezembro de 2021, a data limite de eu colocar isso, colocar em prática algumas coisas que eu estou querendo há muito tempo e fui procrastinando e deixando para a última hora. E eu decidi, tomei uma decisão nesses dias que eu não deixaria mais a vida passar. Ou eu não passaria mais pela vida. Então eu estou aqui para viver em abundância e aproveitar tudo que ela tem para me dar. Alguns amigos me perguntaram se esse vídeo refere-se à abundância, a dinheiro e tudo mais. De algum modo sim, porque isso aqui é conhecimento para a vida, foi o que eu adquiri durante muitos e muitos anos estudando fora da minha área, mais por uma questão evolutiva pessoal, conhecimento, um autoconhecimento, e que eu quero compartilhar com vocês. O que acontece? Chega numa hora, 20 e poucos anos acumulando, não faz mais sentido ter esse conhecimento, essas informações e não divulgar isso, não dividir com vocês, tá? Essa conversa que eu tive com os meus filhos foi uma conversa, uma coisa simples, mas eu acho que de alguma forma, se acontecesse qualquer coisa amanhã ou depois, mas alguma mensagem eles pegaram disso, tá? Eu intitulei essa palestra como sendo passaporte para a liberdade, tudo ou nada. Há uns dias atrás eu tive um choque de consciência que me levou a fazer muitas coisas que eu não tinha deixado de lado, alguns sonhos, algumas metas, tinha às vezes esquecido muitos deles. Mas eu sempre falo, as coisas acontecem com uma certa preparação, você tem que se preparar, a mudança, a chave não vira de uma hora para outra. Isso é um acúmulo de coisas que vão acontecendo ao longo da sua vida e você um dia cai na real e resolve botar a mão na massa. Eu protelei por muitos e muitos anos fazer esse vídeo, tá? Só que eu defini alguma coisa, defini na verdade estratégias para isso e esse é o primeiro de uma série de muitos. E eu vou passar o conhecimento que eu tenho na área de desenvolvimento humano, inteligência emocional e outras áreas também afins. Então eu vou tentar explanar para vocês o que eu passei para os meus filhos, tá? Nessa semana. Bom, tá na moda para alguns a palavra resiliência, né? Eu com 46 anos, a minha geração, a gente sobreviveu até o presente momento sem essa situação de frustração por não saber receber um não. E é o que a gente não encontra hoje, na maioria desses adolescentes, nessa faixa etária. Então, o que acontece com isso? O que é a resiliência? A resiliência é a capacidade que o meu psíquico ou psiquismo, né, tem de suportar a frustração, de não pensar em se matar. O que está acontecendo hoje? Suicídio, altíssimo grau, nível de suicídio, né? E a conversa com eles foi o seguinte: o que vocês esperam de 2022? E
que eles esperam? Passar de ano na escola, manter o padrão em casa de alimentação e tudo mais. É aquela história que eles como adolescentes, não têm ainda uma visão específica sobre o ano, né? Para eles é um ano a mais na escola, é uma coisa ou outra só, é um presente a mais que ganha. Então eu tentei passar, baseado nisso, alguns conhecimentos que eu já vivenciei. O que é o princípio da sabedoria? Em primeiro lugar, temor a Deus. As pessoas foram perdendo isso ao longo do tempo da história, o temor a Deus. Se você acredita ou não em Deus, isso é um problema seu. Não estou aqui para falar de religião, mas Ele crê em você. Você pode ter certeza. Uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida é, e deve se fazer, é honrar pai e mãe. Se você não honrar pai e mãe, com certeza você não vai ter prosperidade na sua vida. Você não vai ter um futuro para deixar um legado. Tudo começa, por exemplo, com você sabendo que o pai é o provedor da casa, é ele que traz o dinheiro para dentro da casa e a mãe traz o sucesso, tá? Então, se o filho homem não se der bem com o pai, provavelmente ele no futuro, na fase adulta, vai sofrer muito em relação à questão financeira, tá? Não vai conseguir prover a família dele. Uma das coisas que eu passei também foi a questão que pai e mãe, além de se honrar, pai e mãe é uma unidade, não é uma união. Vou dar um exemplo. Se eu pegar uma porção de laranjas e colocar num saco, e essas laranjas estão unidas, estão encostadas uma junto a uma outra dentro desse saco. Mas a partir do momento que eu fizer um rasgo nesse saco, elas vão escorrer. Tinha-se união até o momento que aconteceu alguma coisa, algum fator externo e essa união se desfez, entendeu? Então, por questão financeira, por qualquer outra coisa, essa união se desfez. Agora, a unidade é diferente. Quando você pega laranjas, você espreme as laranjas e coloca todas dentro do mesmo recipiente, elas não têm mais como voltar ao estado natural, elas estão misturadas, elas são uma única coisa. Então, o casamento, se não for em unidade, não vai funcionar. E aonde você tem um casamento que não tem unidade, as consequências vão para os outros membros da família. Uma das coisas que eu falei também foi a questão de vícios. Por exemplo, tem vícios bons e vícios ruins. Ninguém vive sem vícios. Um vício bom, por exemplo, você praticar um esporte, você ter uma relação espiritual bacana, não importa a religião, não importa. Vícios que não são desejáveis, pornografia, televisão em excesso, jogos, manipulação, né, por jogos, a internet de forma que você não tem controle, a fofoca é um vício, né? E com isso a gente foi conversando a respeito de quando você tem vícios desse tipo dentro de uma casa, dificilmente você vai ter gestos de carinho entre os cônjuges, entre o pai e a mãe, tá? E a mãe dentro de uma casa, ela tem que ser tratada como rainha. É complicado isso. Uma das coisas que a gente traz sempre para conhecimento para dentro de uma família é mais ou menos o seguinte: você tem pai, mãe e filhos. Cada um é um fio. Se você juntar esses fios, vira um cabo. Fios soltos não têm capacidade de carga, de receber pressão externa. O cabo sim, né? Uma outra coisa muito séria que eu expliquei para eles, a minha esposa é consteladora, então eu aprendi muita coisa com ela, ela me desbloqueou de muitas coisas que eu vinha trazendo desde a infância e consegui acertar muitas coisas com meu pai, com a minha mãe.
E eu falo para vocês, se vocês puderem fazer uma constelação, façam, para vocês se desbloquearem de alguns traumas que vocês trazem de infância. Uma outra coisa muito séria que eu explico para eles. O corpo deles é a maior riqueza que eles têm. O maior presente que Deus deu a eles é o corpo. Então cuide do seu corpo. Você pode ir durar 50, 60, 70, 90 anos, mas o seu corpo está contigo, no presente, sempre. Então cuide dele, né? O que eu falo muito para eles também, que o papel de pai e mãe é ficar na retaguarda. Quem tem que ir para a luta são os filhos. A gente, como pai e mãe, dá o suporte a eles, mas a gente não pode viver a vida deles, não pode proteger em excesso a eles. Isso foi e é uma das maiores causas hoje dos filhos que moram com os pais, que não saem da toca, não saem do ninho, né? E vou dar um exemplo que é muito interessante. Pais que às vezes moram na mesma residência, na mesma casa, mas que não têm afeto um ao outro. O pai porque está envolvido com bebida ou prostituição, o que for, a mãe é aquela que fica como dona de casa, aguentando todas as pontas, porque na geração dela a separação é uma coisa vergonhosa, e com isso ela sempre protegeu um filho, vamos supor o filho, não importa se é filho único ou não, mas ficou protegendo o filho, o pai era contra essa proteção e automaticamente o filho assume o papel de marido da mãe, né? Eu falo, assume o papel assim, que é aquele que está ali, não desgruda, ele recebe as dores do pai, ele pega as dores da mãe em relação ao pai e absorve isso. Ele não vai para o mundo e ele vai sofrer muito. Um dia ele resolve casar, o que acontece? Essa mulher vai vir para dentro da casa, ele vai ser na verdade um bundão, ele não vai ter coragem de enfrentar o mundo, e aí começa a guerra, sogra com nora e tudo mais, tá? Isso é uma coisa que eu explico muito para eles, eu falo isso para eles, para que não, eles têm que ir para o mundo. Vai quantas vezes for necessário, não deu certo, a gente está aqui para dar a retaguarda, dar o suporte. Uma coisa que eu expliquei também, muito séria. Eu vejo aqui pessoas fanáticas por futebol, né? Porque no final de semana Deus livre é futebol para isso, para aquilo. Esses dias eu escutei um relato que aquilo me deixou, eu fiquei olhando, claro que é uma coisa de cada um, mas se você está nesse vício, desculpa, só um pouquinho. Caiu um mouse aqui. Se você está nesse vício, do ponto que o futebol é a minha vida, a minha felicidade é o futebol, não entregue a sua felicidade em nome de outros, a felicidade é sua, lute por ela. É tão pequeno uma pessoa que luta por felicidade quando um time de futebol ganha. Será que ela só tem isso de felicidade? Uma das coisas que eu perguntei a eles, que eu expliquei a eles, por exemplo, em 36 anos atrás, mais ou menos, eu andando com meu pai em Porto Alegre, e um dia antes dessa data eu tinha assistido uma reportagem na televisão, no jornal. Eu estava assistindo e o Mário Quintana morava em Porto Alegre, ele morava num hotel. E ele passou do nosso lado. E eu lembro daquela imagem até hoje, ele de gorrinho azul. E eu lembro que eu fui conversar com ele. Eu tinha 10 anos. E aí eu comecei a aprender, a gostar de alguns poemas dele, uma coisa simples, mas de uma profundidade fora do comum. E eu lembro que essa história remeteu a uma outra coisa, chamada o seguinte: qual é a minha obra? O que eu estou fazendo aqui nessa passagem? Eu estou aqui para quê? Para deixar algum legado, ou simplesmente passar pela vida, ou o quê? E eu lembro, né, numa entrevista, depois eu reassisti isso várias vezes, que eu achei que ele me tocou muito. Ele falando que no dia que ele fosse sepultado, que aparecesse no jazido dele a seguinte frase: eu não estou aqui. O que significa isso?
Você é aquilo que você deixa para os outros. Você não é aquilo que está ali enterrado. Ali não tem ninguém, não tem nada ali. Agora, o que você deixa na lembrança, no coração das outras pessoas, aí sim, isso é a sua obra. Então, isso é uma coisa que eu falo para eles: façam o melhor de vocês aqui, enquanto vocês podem. Existe uma coisa com isso que a gente chama de pessoas mornas, pessoas medíocres. Dá o teu melhor, não importa se você vai ter sucesso ou não, mas faça o teu melhor, faça com capricho, seja ousado, faça com excelência tudo aquilo que você tem condições, não importa o que for. Vai arrumar a sua cama, faça ela da melhor forma. Uma coisa que a gente tem como pratica aqui, o chinelo fica embaixo da cama, para que quando você acorda, você se lembra de ajoelhar para pegar o chinelo, e com esse ato você lembra de agradecer a Deus pelo dia que você teve, pela noite que você teve, pela cama limpa, quentinha. Tudo isso é necessário. As pessoas perderam isso, perderam esses rituais que nos fazem fazem com que a gente faça o exercício da gratidão. Sempre digo a eles: faça hoje o melhor do que ontem e façam menos do que amanhã. Vivam no aqui e agora. Se espelhem em alguém, modelem alguém como referência. Faça suas tarefas, faça o melhor das suas tarefas, defina metas, não importa a idade deles, mas eles têm que ter metas, defina prazos, tá? Eu tive um problema muito sério por anos por questão de procrastinação e porque eu não entendia o que estava acontecendo, era um bloqueio. Então a gente tenta conversar muito com eles a respeito, para que, se a gente faz alguma coisa inconsciente, que eles tenham a capacidade de superação, um autoconhecimento. Eu levei anos para aprender isso. Luto com isso todos os dias. Esses bloqueios me travaram por muitos anos. E as coisas começam por coisas pequenas, não precisam ser coisas grandes. Não importa o que você faça, mas defina prazo. Isso que eu estou fazendo nesse momento com vocês, gravando esse vídeo, vocês não têm noção da luta que eu travei comigo mesmo para poder chegar nesse momento e fazer isso. Eu sempre fui um cara dentro da minha profissão que busquei o perfeccionismo. Quando a gente entende um pouco sobre o que significa a perfeição, a gente descobre que a perfeição, o limite da perfeição é a morte, porque está acabado. Isso me levou por muitos anos a andar num caminho fora do progresso. Eu poderia ter descoberto isso antes, mas as limitações não deixavam. E a constelação foi uma das coisas que me libertou de muitos traumas, muitas coisas. E sempre falo, tem muitos casos, eu vejo casos, amigos, pessoas que culpam pais. Porque meu pai é isso, porque minha mãe é isso. Mas quando a gente tem a maturidade, tem a consciência e tem o livre-arbítrio, você pode escolher isso. Eu sempre digo para eles aqui, todo mundo nasceu pelado e sem dente. O teu destino é você quem faz. Não importa o que fizeram contigo entre os 0 aos 7 anos ou dos 8 aos 15, que é o que todo mundo comenta, que são as duas fases primeiras da vida, né? Não sei se você sabe, mas a vida é feita de fases de 7 em 7 anos. Em outro vídeo até vou explicar como é que funciona. Então, normalmente os traumas a gente traz de infância nessa faixa etária. Mas quando a gente não tem consciência, a gente não sabe usar o livre-arbítrio para buscar o autoconhecimento, a gente se apega a coisas medíocres, coisas pequenas. Quando eu falo, por exemplo, de pessoas mornas, medíocres, são aquelas pessoas que estão ali sem vontade de fazer nada. Às vezes até são travadas por outras coisas externas, outros fatores que independem dela, mas são pessoas que não têm, você não vê força, não vê vontade de viver aquilo, tá? Uma das coisas que me ajudou muito a destravar, por incrível que pareça, foi difícil, mas hoje eu faço. Pela manhã eu tenho um ritual que eu não abro mais mão dele, faz um certo tempo. E a primeira coisa que eu faço
como eu falei para vocês, ajoelhar para pegar o chinelo e agradecer a Deus aquela noite. Segunda coisa, um banho frio. Esse banho frio me tirou de muita coisa ruim. Eu teve uma época da minha vida que eu andava muito depressivo e não sabia o que acontecia. E não sei se vocês sabem, mas o banho frio para depressão é um remédio. Aprendi a beber muita água durante o dia. Isso também ajuda a gente a hidratar o cérebro e tudo mais. Então você fica mais ativo. E tudo isso foi diminuindo com que a minha procrastinação diminuísse. Tudo isso me auxiliou, certo? Eu não sei se você tem conhecimento, mas o ideal para cada ser humano é o seguinte, são 50 ml de água para cada quilo corpóreo, tá? Então, por exemplo, uma pessoa com 60 quilos, 50 ml seriam 3 litros ao dia, tá? Não adianta você tomar 2 litros de água agora, tomar 1 litro amanhã, de noite, antes de dormir. Não é assim que funciona, é você tomar isso ao longo do dia, distribuir isso, né? Outra coisa que me ajudou muito, que é o que eu comento com eles, agora tem a questão da escola, que eles estão de férias também, mas cuidar do sono, ter pelo menos de 6 a 7 horas de sono, durma mais cedo, acorda mais cedo. Então são coisas que eu vou passando para os meus filhos e que eu sei que pode ajudar vocês a muita coisa. Uma coisa que eu descobri, uma coisa muito interessante que eu descobri há uns anos atrás, embora eu nunca fumei, e falo para quem fuma, é um desperdício de tempo, de vida, de dinheiro, de energia, né? E além de estar contaminando quem está perto, próximo. Então, se você quiser deixar de fumar, eu vou dar uma receita agora. Para fumar, você precisa de cigarro e você precisa de um fósforo, um fogo, né? E precisa do desejo. Sem essas 3 coisas, você não fuma. Não adianta ter o fósforo, ter o cigarro e não ter o desejo, você também não vai fumar. Mas quando você tem esses 3 e precisa parar de fumar por alguma objeção, existe um remédio. Você vai precisar, além disso, um copo de água de 250 ml, tá? Só que é o seguinte, eu consegui curar 2 pessoas. Então, isso foi comprovado. Por incrível que pareça, a receita funciona. Pessoas que fumavam 6 a 8 cigarros por dia, o outro fumava 20. E eu falei para eles, se você tem vontade, você para. E é o que eu explico para os meus filhos, que não coloquem a mão em cigarro. Se eles quiserem, tudo bem. Mas se um dia eles quiserem parar também, a receita eu estou dando. Você toma um copo de água antes de botar o cigarro na boca. Mas é antes, não é depois. Você vai aguentar isso 3, 4, 5 dias, mais você não consegue. Agora, para quem fuma 10 cigarros, são 2,5 litros de água. Para quem fuma 20 cigarros, são 5 litros de água. Você não consegue beber essa água toda antes de fumar, você perde o paladar. Então isso é uma coisa que eu acho que ajudou muito também para essas pessoas e é uma instrução que eu passo para os meus filhos. Uma outra coisa muito importante que eu passo para eles. Nessa vida não existe um plano B. Você não tem segunda chance, então você faz bem feito e faz na primeira chance. Viva o teu presente. Não espere as coisas, achar que não, porque se não deu aqui, vou fazer de outra forma. Não, persista. Não existe uma segunda chance, nós não temos essa segunda chance. A gente não vai nascer agora de novo com a possibilidade de corrigir, tá? Quando você não sabe o que quer, você é o que só pode ser hoje, você não tem outra forma de mudar isso, tá? Por exemplo, o que eu falo para eles, tenham as rédeas da sua vida, assumam as rédeas. Uma das coisas que a geração, a nossa época está vivendo, as pessoas estão aí com ansiedade ou depressão. As pessoas não entenderam, eu acho, o que é depressão ou ansiedade. As pessoas que vivem na depressão, elas vivem no passado. E no passado só existem 2 coisas, ou foram glórias, ou foram decepções. Quem vive na depressão vive no passado.
Quem vive na ansiedade vive no futuro. Você planta no presente, ou você planta no passado, ou planta no futuro. Não existe outra possibilidade de você plantar se não for no presente. Então, você querer plantar alguma coisa para colher lá na frente, quando você vive no futuro, não vai funcionar. Parece simples, mas para muitas pessoas elas não acordaram. Pessoas que ficam com ansiedade e não conseguem produzir nada. Eu tive um período também de ansiedade. É muito difícil. Quando você não tem essa transparência do que é ansiedade, você sofre. Todas as pessoas que estão em volta nossa sofrem. E você não consegue plantar, porque você está tentando viver no futuro. E você não planta no futuro, como eu disse. Então, o que a gente tem que saber da vida? A gente está aqui num grande jogo, é uma jornada. Isso aqui é um jogo que nem para quem foi viciado em joguinho, você tem níveis. Aproveita que você pode mudar esses níveis da sua vida. Viva essa vida. Para você conseguir qualquer coisa, você tem que ter, basicamente, na vida, foco, disciplina e constância. As pessoas, às vezes, acham que tem foco, mas não tem disciplina. Então, também não tem foco, porque a constância, a disciplina e o foco, elas andam juntas. Eu explico muito para eles. Nós temos um caso aqui é o Fernando. E o Fernando é um aluno fora do comum. Ele passa o dia inteiro estudando. E como a gente comenta, ele tem um pouco mais de idade, e a gente fala, tudo é possível se você fizer a sua parte. Aqui nós temos também o André e o Arthur, a Júlia que está fora e o Lucas também que estão fora. E os outros dois menores, que é o André e o Arthur, a gente também está incentivando a isso. Eles teriam um propósito, na faixa etária deles é 12 e 13 anos, eles com esse propósito levarem isso adiante, mas com foco, determinação, constância e disciplina. A gente está fazendo aqui um mural na parede, uma parede aqui específica, que é a parede do sucesso deles, o que eles querem fazer da vida deles, e traçando pequenas tarefas e metas, para que eles consigam disso levar adiante uma disciplina. As pessoas não sabem que tarefas são diferentes de compromissos. Quando as pessoas não sabem o que são tarefas e o que são compromissos, elas se perdem ao longo do caminho. Vou dar uma dica simples. Tarefas normalmente não duram mais do que 15 minutos. Então, tudo que for menor de tempo, de duração de 15 minutos, é uma tarefa. Acima disso é um compromisso. Então, você precisa, eles estão aprendendo a usar a agenda também, justamente para que eles aprendam a ter controle da própria vida. Para muitos, tempo é dinheiro. Não, e não é. Para nós aqui o tempo é a vida. Aquilo que você deixa de fazer quando precisa ser feito, você perdeu, foi vida, perdeu energia. As pessoas não sabem também que existe uma roda da vida, a maioria não sabe. É uma coisa que eu quero deixar claro, pessoal, nesse vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo atemporal. Não importa onde você esteja, em que ano você esteja, a gente não sabe até onde vai a distribuição desse vídeo aqui, desse material. Mas com certeza quando chegar na sua mão é porque alguma coisa você vai tirar de proveito. Não foi por um acaso que chegou na sua mão. Assista quantas vezes for necessário, escute quantas vezes for necessário esse vídeo. Alguma coisa você vai tirar de proveito daí. O que a gente briga com eles direto, que é a instalação de hábitos através da disciplina. A gente aprende que às vezes hábitos você modela com 21 dias. Tem hábitos que você consegue com 21 dias modelar, outros com 7, outros com 14, outros com 30, outros com 60, outros até 90, hábitos mais difíceis, até 90 dias. Então a gente está conseguindo, aos pouquinhos, introduzir isso a eles. Você que está com a minha faixa etária, entre os 40 e 50 anos, ou mais, não importa. Nunca é tarde para recomeçar. Aproveite a jornada, aproveite esse caminho. Escute o que eu falei agora há pouco. Você não tem uma segunda chance, então aproveite, não importa se você já está com idade avançada ou não. A vida sua começa agora.
Lute até o último minuto de vida. Não importa ou se você não teve isso porque meu pai... Não importa. Não se faça de vítima. A vítima não vive. A vítima se esconde atrás dos outros, de coisas que me afetaram porque eu acho que me afetaram. Não importa o que fizeram com você. Vire a página. Olha para frente. Crie situações que você consiga reverter isso. Na vida tem uma coisa muito séria. Tem pessoas que falam, mas já não tem mais tempo, me falta tempo. Não, o que falta é prioridade. As pessoas esquecem que prioridade não tem S, não é prioridade, ter mais do que uma coisa. Prioridade é uma única. Na formação da palavra, etimologicamente, somente existe uma prioridade por vez. Viva. Mas o que é o viver nesse caso? Dá o teu máximo com o que você tem. Não espera ter condições melhores. Foi uma das coisas que eu custei aprender. Eu sempre fui atrás do perfeccionismo, como eu disse. Eu adiei muitas coisas na minha vida atrás do perfeccionismo. Deixei de viver muita coisa por isso. E aquilo que eu disse, o perfeccionismo busca a morte. Porque é acabado. Eu só não vou poder chegar na perfeição o dia que eu morrer, porque eu não tenho mais como voltar atrás. Então não cometa esse erro. Não importa a idade que você tenha hoje. Não importa a idade que você tenha hoje que chegou esse vídeo em suas mãos. Mas aproveita o máximo que você tem. A gente não sabe se amanhã vai estar vivo ou não. Aproveita o agora. Abrace. Beije mais. Abrace mais. Dê sorrisos mais. Você que tem filhos ou que tem pais vivos, não importa. Liga para o teu pai, liga para tua mãe. Ligue para os teus filhos. Não espera que eles façam isso. Faça a sua parte. Se eles têm um problema com você, isso é um problema deles. Você não tem problema com os outros. Pense dessa forma e haja dessa forma. As coisas mudam. A gente se preocupa muito com a opinião dos outros, que acha que isso é uma forma de a gente se rebaixar, isso, aquilo. Não viva isso. Uma coisa muito interessante que, estudando, eu aprendi nesses dias. Pessoas tímidas. As pessoas tímidas, elas têm um problema muito sério que elas desconhecem, que é o orgulho. Eu fui por muito tempo tímido, não sabia disso, e o motivo. Descobri agora há pouco tempo. O que é a timidez? Quando você pensa em abrir a boca para falar alguma coisa e você é tolhido dessa forma de expressão, automaticamente você se fecha. Então, o que você tem com isso? Se eu me fechei, não vou falar. Alguém quer a minha informação, não vou passar isso para frente. Mas aí eu estou sendo orgulhoso em não querer passar isso para frente.